desespero me tomar, por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus, aleluia, que não vai deixar glória a Deus. essa luta me matar, o desespero me tomar, por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, Eu creio. aleluia, glória a Deus. O choro dura uma noite, mas a Boa noite, Simone, a paz. ela vem pela manhã. Eu creio. Boa noite, Salvador, a paz a todos, amém, glória a Deus. Boa noite, Daiane, boa noite, Eri, a paz do Senhor. E não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, e não haja fruto na vide, e o produto da videira minta, todavia me alegrarei. Glória a Deus, a paz do Senhor em Cristo, a todos. Olá, meu bispo, a paz do Senhor, glória a Deus. O choro dura uma noite, Mas a alegria, ela vem pela manhã. eu creio. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Que a figueira não floresça. E não haja Olá, Henrique, meu sobrinho, a paz do Senhor, querido, que Deus te abençoe. Glória a Deus. Olá, presbítera Helena, a paz do Senhor, que Deus te abençoe, minha querida. Olá, Sandra, minha irmã, um beijo no coração. Adriana também está aí conosco já. A paz do Senhor a todos. Glória. Henrique, estou com saudade de você, meu querido. Glória a Deus, aleluia. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que falhe o produto da oliveira, e os campos não produzam Aleluia. ainda que o rebanho seja exterminado da malhada, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha Amém, glória. O Senhor Deus, Ele é a minha força. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Olá, Patrícia, a paz do Senhor. Olá, Sueli, a paz do Senhor. Que Deus abençoe. Olá, Dona Josefa, a paz do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei.
Aleluia, glória a Deus, que gostoso ver vocês todos já chegando logo no comecinho da live. Glória a Deus, né? Aleluia. Olá, Adriana. Glória a Deus. Olá, Fernando. A paz do Senhor. Falamos com o Fernando quase agora, né? Deus abençoe. Olá, Silvano. A paz do Senhor. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Oh, glória. Ah, tranquilo, Fernandão. Depois você assiste inteiro. Fica na paz. Em nome de Jesus. E já de antemão, já oro para que Deus faça com que você tenha uma boa viagem de volta para casa, em nome de Jesus. Amém? Meus amados, que bênção estar já com vocês aqui. Dá tempo ainda de vocês ir compartilhando a nossa live, para que na hora da palavra estejam mais pessoas junto conosco, né? Em nome de Jesus. Então vamos compartilhando, vamos mostrando para as pessoas que nós estamos aqui. Nós já estamos no culto, em nome de Jesus. Já chegamos à igreja. Aleluias, glória a Deus. Meus amados, quero compartilhar com vocês algo muito rápido também e falar para vocês do final de semana que nós passamos eu, o presbítero Edson da igreja, junto com o bispo, né, o meu bispo Adilson. Ixi, ele vai me puxar a orelha, esqueci o nome. Ele vai me puxar a orelha, esqueci o nome do meu bispo. Meu Deus do céu. Bispo Adilson Gamarra. Nós passamos um final de semana, fomos a um encontro que foi denominado Homens Desbravadores. Meus irmãos, sexta, sábado e domingo. Cada ministração, uma mais poderosa que a outra, uma mais forte que a outra, uma mais objetiva que a outra, uma mais espiritual que a outra. Foi tremendo, foi maravilhoso. Vocês homens precisavam estar lá, né? Em nome de Jesus. O ano que vem vai ter outro aí, em nome de Jesus, e gostaríamos que a maioria dos homens estivesse conosco. Olá, Eurides, a paz do Senhor. Joana, minha sogra, que Deus abençoe minha sogra, em nome de Jesus, e todo o pessoal aí da Bahia. Glória a Deus. Meus amados, quero já falar aqui também que sábado que vem, dia 4, haverá o culto de mulheres. Culto de mulheres em nossa igreja. Rua Miguel Ferraz de Trindade, número 78. Culto de mulheres às 20 horas. Vocês, mulheres, não podem perder. É fantástico, é extraordinário, é tremendo, é direcionado a palavra para vocês, mulheres. Quem vai estar ministrando, acredito eu que vai ser a nossa bispa Silvana, sempre com palavras fortes, direcionadas, né? Então, meus amados, minhas amadas, quer dizer, não percam, né? E no próximo dia 11 vai ser dos homens, tá? Mas agora vamos falar no das mulheres. Vocês, mulheres, não podem perder. Vocês, homens, incentiva as suas mulheres a estarem lá, sábado, dia 4, às 20 horas, culto das mulheres, vai ser forte, fantástico. Vocês, mulheres, façam força para ir. Vocês, homens, incentivem as suas esposas para estar lá, suas namoradas, suas mães, irmãs. É culto de mulheres. É mulher? Esteja lá, em nome de Jesus. Amém? Olá, Ana, paz do Senhor. Olá, a TT é a Vitória? Não, é a Stephanie. Olá, Stephanie, a paz do Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe. Ô, irmã Joana, a paz, que Deus abençoe. Em nome de Jesus, viu? Em todo o tempo, que todos vocês sejam abençoados. A minha tia Carmen, que voltou, estava aqui em São Paulo, foi para a Bahia, já está lá, graças a Deus já está conseguindo entrar conosco aí na live. Deus abençoe, tia Carmen, um beijo no coração.
do tio Paulo, do Willi, né? Que Deus abençoe todos vocês. Olá, Pérola, a paz do Senhor, que Deus abençoe vocês. Que maravilha ver vocês todos já chegando logo no início da live. Que Deus abençoe todos vocês. Estamos aqui com visita ilustre. Chegou aqui o namorado da minha filha, Fernanda. Aqui está o... Nossa, eu tô velhão, hein, meu? Esqueceu o teu nome do bispo. Não fala não, fica aí. Deixa eu olhar bem pra sua cara que eu vou lembrar. Meu, como que eu não sei? Nossa, até o meu ele esqueceu. Breno, é o Breno, está aqui conosco hoje, vai assistir a live aqui, direto do nosso sofá. Então, que Deus abençoe a vida do Breno também, de toda a família, em nome de Jesus, né? Acabou de chegar, e em nome de Jesus, que Deus possa falar ao coração dele também, como de todos vocês que já estão conosco. Continue compartilhando, para que mais pessoas estejam conosco. Vamos colocar mais um louvor? Para nós nos prepararmos para a palavra que Deus colocou ao meu coração. É uma palavra de um assunto que eu gosto muito, né? Então, vamos colocar um louvor e na sequência qualquer louvor que Deus colocar no seu coração, amém? E na sequência nós vamos entrar já com a palavra do Senhor. Glória a Deus, que Deus abençoe as nossas vidas, que Deus possa falar com você através dessa palavra. Se você já quiser ir adiantando o processo, a palavra que o Senhor colocou em meu coração está no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Né? Então todos já sabem já o título, todos já sabem. Oi, Ana, eu falei com o Fernando quase agora. Ele está lá preparando as coisas para pegar a estrada. Tá fazendo inveja para nós. Mostrou umas caixas de morango, cada morangão gigante. É morango? Não sei. Cara, não é que eu falo aqui que morango, cada morangão grande. Eu falei, pena que a gente não pode ainda comer via online, né? Mas sei lá, essa tecnologia é tão avançada que daqui a pouco estamos por aí. Olá, Kátia, a paz do Senhor, Deus abençoe. Vamos louvar ao Senhor. Como nunca veio antes. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Glória, como nunca veio antes, e vem como nunca veio antes, e vem como nunca veio antes. Esse é o desejo que nós temos que pedir para o Senhor. Senhor, venha Senhor, como nunca veio antes. Que nós estejamos com os nossos corações abertos para receber Ele de uma forma diferente. Sentir.
acho que é isso mesmo que eu estou precisando, viu? Bahia. Aleluia. Como nunca veio antes, e vem. Aleluia, glória a Deus. Amém, glória a Deus. O Silvano falou, se precisar, eu acredito que é para ir para Bahia, se precisar de motorista me chama. Já vou te convocar já, Silvano. Amém. Oi, Elza, minha irmã amada, um beijo no coração, te amo. Glória a Deus. Entrou a E. Cardoso. Quem seria a E. Cardoso? Depois você vê para nós, amor, quem é? E glória a Deus. Meus irmãos, vamos entrar na palavra do Senhor, então, que Deus tem colocado no meu coração algo que nós precisamos saber um pouco mais e mais a fundo sobre a palavra. Nós vamos falar hoje de fé. Eu gosto de falar de fé, porque a fé... Oi? Isso é. Eu gosto de falar de fé, porque a fé, ela faz com que nós venhamos a romper barreiras, venhamos a entrar em lugares que nós não estamos acostumados a entrar. A fé, olá Érica, paz do Senhor, querida, que Deus abençoe, em nome de Jesus. Irmã do Erenildo, glória, amém. Glória a Deus, que bom que você está aqui conosco, Deus abençoe. É a cunhada da Daiane. Amém, glória a Deus, em nome de Jesus. Cunhada é a irmã do Eri, meu amado, meu filho espiritual. Eu amo esse menino, viu? Em nome de Jesus. Olá, Hilda, paz do Senhor, glória a Deus. A Ani Teixeira também. A mulher do Euripe. Ah, tá, em nome de Jesus. Manda um abraço pro Euripe. Deus abençoe. Livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Vamos falar de fé. Já coloca no seu coração uma frase que Deus colocou ao meu coração. A fé se aprimora em meio às dificuldades. A fé se aprimora em meio às dificuldades. Amém? Livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Diz assim a palavra: ora, a fé é a certeza das coisas que se veem, ou melhor, das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bons testemunhos. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não se aparecem. Glória a Deus. Senhor Deus Pai, em nome de Jesus. Senhor, que o Senhor entra, Senhor, no meio de nós agora, Pai. Tenha liberdade através do Espírito Santo para falar conosco. Senhor, em nome de Jesus, abra os nossos corações, abra os nossos ouvidos espirituais, abra os nossos olhos espirituais, para que nós venhamos a enxergar, Pai, o Teu desejo em relação a cada um de nós que estamos nessa live, e aqueles que ainda vão assistir, aqueles que ainda vão de estar na Tua presença escutando essa palavra. Deus, nós queremos agora, Pai, que o Senhor tenha liberdade, que o Senhor coloque, Senhor, a Tua vontade sobre todas as vontades.
Senhor, reine no meio de nós. Que nós venhamos a diminuir e o Senhor crescer a cada momento, Senhor. É por isso que nós estamos aqui, para engrandecer o Teu nome. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Amém, meus queridos. Que Deus nos abençoe nesse momento. Glória a Deus. Meus amados, a frase que Deus colocou no meu coração, que a fé se aprimora em meio às dificuldades, é realmente o que nós vivemos. No meio das nossas dificuldades, é quando nós clamamos para o Senhor, é quando nós nos ajoelhamos para orar, é quando nós de repente pedimos coisas impossíveis para nós, mas totalmente possíveis para Deus. Então a nossa fé se aprimora no meio das nossas dificuldades. É uma coisa extraordinária, uma coisa meio maluca, mas é uma coisa que Deus faz, que aumenta dentro de nós quando nós estamos passando por situações de constrangimento, situações de angústia, situação de percas, situações que nós enxergamos um muro diante de nós, uma barreira diante de nós, que nós fisicamente não conseguimos passar. E Deus coloca dentro de nós uma arma, uma ferramenta que se chama fé. Que a fé pode nos levar em qualquer lugar que Deus determinar. Porque pela fé nós avançamos primeiramente com o nosso espírito, com a nossa alma. Se você fechar os seus olhos, você consegue aprimorar mais ainda a sua fé. Porque com os olhos fechados, você consegue vagar pelo impossível. E o Senhor hoje veio nos colocar nesta live para que nós venhamos a andar no campo do impossível. E para nós vivermos isso, o meu, e que deve ser o seu também, maior exemplo de fé vem de quem? Vem de Abraão? Pode ser, mas vem de Deus. A palavra eu acabei de ler agora. Escuta o que eu li. Escuta o que a palavra fala para nós. Hebreus, capítulo 11, versículo 3. Escuta e preste atenção. Pela fé, entenda, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então, quem é o meu maior exemplo de fé? É Deus, porque através da fé, através da palavra de Deus, através da fé, nós entendemos que Deus construiu o universo. E Ele foi tão caridoso, Ele é tão bondoso, que Ele nos entregou essa ferramenta. Se pela fé, se pela palavra, Deus pôde fazer tudo que os nossos olhos possam contemplar, e Ele nos forneceu essa ferramenta, imagine o que nós não podemos fazer. Ah, mas pastor, eu não tenho essa fé. Eu não consigo chegar a esse nível, esse parâmetro de fé. Não sei por que você não consegue chegar. Então por isso Deus me chamou para hoje trazer a você a realidade de fé de homens e mulheres da Bíblia, para você entender que você também pode alcançar locais e lugares extraordinários. Aos nossos olhos impossíveis, mas para Deus totalmente possível. Vou começar a falar, em nome de Jesus, falar de Enoque. E quem foi Enoque, pastor? Enoque foi um homem que agradou o Senhor através da sua fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, a palavra nos fala. E quem foi que foi usado através dessa situação? Foi Enoque.
E o que aconteceu com Enoque para que ele estivesse nesse livro de Hebreus? Vamos ao versículo 5. Versículo 5 diz assim, ó: pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Enoque nos ensina que se eu agradar ao Senhor, se a minha fé chegar ao ponto de agradar ao Senhor, eu corro o risco de não conhecer a morte. Oh, glória, aleluia. Olá, Marilda, olá, Henrique, a paz do Senhor, meus queridos, que Deus abençoe. Enoque nos ensina que se eu colocar a minha fé, se eu elevar a minha fé ao ponto de agradar o coração de Deus, eu corro o risco de ser, como que é a palavra? Oh, meu Jesus, tá difícil hoje. De ser arrebatado. Eu corro o risco de ser arrebatado e não conhecer a morte. Oh, pastor, mas isso aconteceu lá no tempo de... Oh, meu irmão, é o mesmo Deus. O mesmo Deus que eu posso agradar com a minha fé foi o mesmo Deus que Enoque agradou pela fé dele. Para Deus não há variação de tempo. Então o que Ele fez lá, Ele pode fazer aqui, pode fazer no futuro. Então, se eu conseguir elevar a minha fé ao ponto de agradar o meu Deus, eu corro um risco enorme de não conhecer a morte, de ser arrebatado direto para a glória do Senhor. E isso eu posso, você também pode. Estou mostrando para você que Enoque não tinha nada de diferente de mim. Ele não tinha nada de diferente de você. A única coisa que houve de diferente, mas não impossível de eu e você alcançar, é que ele elevou a fé dele ao ponto de agradar o coração de Deus. Esse é o objetivo. Um homem comum, como eu e você, de carne e osso, agradou o Senhor ao ponto de ser arrebatado, transladado. O que é o transladado? É você não passar pelo processo de morte. Ir daqui para a glória do Senhor num piscar de óleo, num sopro divino. Eu desejo que você venha desejar isto também. Imagine se nós pudéssemos viver esse processo de transladação, de viver na glória do Senhor sem precisar passar pela enfermidade, sem precisar passar por acidentes, sem precisar tomar remédios, sem precisar passar por nada do processo da morte. Você pode, eu posso. A Bíblia me ensina que um homem comum fez isso. Eu quero, eu desejo, se eu conseguir agradar o coração do Senhor. E isso é o que podemos viver. Agora, uma pergunta eu faço para você. O que a fé pode nos proporcionar? Pode nos proporcionar um conhecimento direto com Deus sem passar pelo processo de morte. Outra coisa que a fé pode nos proporcionar está no versículo 7. E o que fala do versículo 7? De uma palavra maravilhosa. Versículo 7 fala assim para nós: pela fé, Noé. Quem foi Noé? Pela fé, Noé, divinamente
instruído acerca de acontecimento que ainda não se viam e sendo temente a Deus, aparelhou ou construiu uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. O que Noé me ensina? Agora eu pergunto, Noé quem era? Um homem igual a mim, igual a você. Mas como que Noé usou a fé dele? Escutou a voz do Senhor. Noé, construa uma arca, assim, assado, de medida X, tal, e tudo essas coisas, mas o segredo foi, porque daqui a pouco eu vou enviar um dilúvio à terra, para acabar com tudo. Mas engraçado, quando Deus falou com Noé, nunca ainda sobre a terra tinha existido chuva. Como que esse homem escutou uma voz e creu que ia acontecer algo que nunca tinha acontecido, e dali em diante ele tomou a decisão de, através daquela voz que ele ouviu, começar a construir uma arca para salvar a tua casa, a sua família? O que eu falo para você, o que nós podemos aprender com Noé, é que Deus ainda fala aos nossos ouvidos. Deus ainda está falando com o seu povo. E maior ainda do que isso, que a fé de Noé proporcionou a ele a salvação de sua família. Mas como? Porque ele escutou e acreditou na voz. Eu só não posso escutar a voz de Deus. Eu tenho que crer que aquela voz vai me levar para um processo de salvação. A fé de Noé fez com que ele acreditasse na voz de Deus, sem mesmo ver Deus. Por que eu não posso viver essa fé? Por que eu não posso escutar a voz de Deus e salvar a minha família? Por que eu não posso escutar a voz de Deus e construir algo para salvar a minha casa? Por que eu não posso acreditar que o Senhor está colocando sobre mim uma voz que Ele fala, olha, vai acontecer algo que você nunca viu, mas se eu estou falando, é sinal que se Deus está falando para mim, é sinal que eu tenho que acreditar, mesmo sem ver Deus, mesmo sem estar diante dele. Se a voz dele chegou aos meus ouvidos, pela fé, eu tenho que acreditar que vai acontecer tudo o que ele está falando aos meus ouvidos. Noé ele acreditou na palavra do Senhor. Ele acreditou na palavra do Senhor, e quando ele creu na palavra do Senhor, que mesmo o que os olhos dele nunca tinham contemplado, mesmo o que ele nunca tinha visto, fazia parte de um processo de Deus com ele, para que ele salvasse a família dele, salvasse a casa dele. E assim eu posso fazer, você pode fazer, porque a pergunta que eu faço também sobre esta questão, qual é a minha diferença, qual é a sua diferença com Noé? Nenhuma. Era um homem normal, ele só usou a fé dele, ele só elevou a fé dele. Ele só colocou a fé dele num patamar que ele conseguiu acreditar em uma voz que ia acontecer algo que nunca ninguém tinha visto, ia chover. Um dilúvio ia acontecer. Está na hora de você acreditar que você pode viver algo que você nunca viu. Está na hora de você começar a acreditar que Deus pode fazer coisas que você nunca viu na sua vida. E eu creio que o Senhor tem operado milagres
Deus tem colocado milagres através de fé de homens nos dias de hoje. Eu creio em tudo isso que pode acontecer ainda, em nome de Jesus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Noé, ele não sabia, não conhecia a chuva. Noé, ele não conhecia a chuva. Talvez você ainda não conheça o seu milagre. Talvez você não conheça ainda o que Deus pretende fazer na sua vida. Mas está na hora de você já acreditar nisto. Está na hora já de você acreditar que Jesus, ele ainda é usado por Deus para falar em nossos ouvidos através do Espírito Santo. Eu creio que se nós tivermos a sensibilidade que Noé teve, nós ainda podemos fazer coisas grandiosas, como foi a arca que salvou a família de Noé e assim garantiu que o plano de Deus continuasse sobre essa terra. Eu creio em nome de Jesus. Eu creio que um dia eu posso chegar a elevar a minha fé a esse nível. Eu creio que você pode levar a sua fé a esse nível. Em nome de Jesus, que nós possamos acreditar que a nossa fé, mesmo que hoje esteja pequenininha, mesmo que hoje ela seja semelhante a um grão de mostarda, eu posso elevar a ela, agradar o coração de Deus, e isso fazer com que eu viva o extraordinário de Deus, coisas grandes como a arca de Noé, coisas impossíveis como a chuva que nunca tinham se visto, coisas extraordinárias como o translado de Enoque. Por que eu não posso viver isso? Se eles eram um homem igual a mim, igual a você, por que nós não podemos? Basta nós termos fé, basta nós acreditarmos na voz que ainda está dentro de nós. A palavra do Senhor fala que o Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis, fala dentro de nós. E nós vamos muito além ainda. Versículo 8 do capítulo 11, vai dizer assim para nós, vai falar de Abraão. Versículo 8 vai falar assim, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque guardava a cidade que tem fundamento, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Meus irmãos, Abraão é conhecido por que qualidade? Por que processo? Abraão é conhecido como pai da fé. Você pode ser conhecida desse jeito, você pode ser conhecido desse jeito. Basta você elevar o seu grau de fé. A palavra nos ensina aqui, Abraão, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber onde ia. Sabe qual que é o nosso problema? Sabe o que limita a nossa fé? O que limita a nossa fé é que nós queremos sempre saber aonde Deus quer nos levar. O que limita a nossa fé é que nós queremos ter o conhecimento de Deus. Nós queremos saber igual a Deus. O que limita a nossa fé é querer, muitas vezes, saber mais do que Deus. Deus está lá, te chamando, que nem chamou Abraão. E você está falando,
eu sei para onde, qual é o meu chamado, eu sei para onde Deus quer me enviar, eu sei qual que é a direção, eu sei isso, eu sei aquilo. Ei, a palavra está falando que Abraão não sabia para onde ia. Está na hora de nós elevarmos a nossa fé ao ponto de escutar o nosso chamado e sem saber qual é ele e sem saber para onde ele vai nos levar, ir, seguir. Lembra? Pegue sua cruz e me siga. É isso que Deus quer de nós. É isso que vai fazer a nossa fé agradar a Deus. É isso que vai fazer a nossa fé nos levar para lugares desconhecidos por nós, mas totalmente conhecidos por Deus. Sabe para onde Deus estava levando Abraão? Para a terra prometida. Mas ele não sabia. Mas ele não ficou parado. Escutou o chamado e foi. Qual é a diferença entre mim e Abraão? Qual é a diferença entre você e Abraão? Só a fé. Está na hora de nós elevarmos a nossa fé. Está na hora de nós nos espelharmos em homem igual a nós. Não tinha diferença nenhuma desses homens para nós nos dias de hoje. Nenhuma. Eles não tinham asas, eles não tinham bola de cristal, eles não tinham uma passagem da terra para o céu na mão, eles não tinham um projeto de como criar uma arca. Não, eles não tinham nada disso. Assim como nós não temos uma passagem direto para o céu, assim como nós não temos a arquitetura das nossas vidas, assim como nós não temos e não sabemos para onde Deus quer nos levar, mas pela fé, nós só devemos acreditar que Deus tem sempre o melhor para nós. Pela fé, nós devemos sempre saber que quando Deus nos chama, quando Deus nos mostra algo, quando nós agradamos o coração de Deus, Ele coloca cada um de nós para viver o impossível para o homem, mas possível para Deus. Imagine a loucura. Noé construiu a arca naquela dimensão que era a arca. E eu fico vendo, imaginando, enlouquecendo a ideia, a vizinhança, o povo falando que esse cara é louco, meu. Que é isso que ele está fazendo? Olha o tamanho disso, ele é louco. A chuva, o que é a chuva? Eu fico imaginando as pessoas olhando para você em direção ao seu chamado, em direção ao seu milagre, e as pessoas falando para você: meu, esse moleque é louco, esse cara é louco, esse homem é louco, essa mulher é louca. Mal sabe eles que a nossa fé está nos levando a escutar a voz de Deus e nos levar a lugares mais altos. Aleluia. E não para por aí, meus amados, tem muito outros. Se formos no versículo 9, nós vamos saber de Sara. Quem foi Sara? Sara foi a mulher que não podia mais ter filho por causa da sua idade. Já era velhinha, já tinha muitos anos de vida. Impossível aquela mulher ter um filho. Impossível. O que aconteceu? Versículo 9, olha lá. Versículo 9 diz assim, ó. Glória a Deus. Aleluia. Versículo 9 não, versículo 11. Pela fé, também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante os avançados de sua idade,
pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Ela não podia mais ter filho, por obstante, a palavra fala, os avançados dias de sua vida. Mas se Deus prometeu, eu vou usar a minha fé para crer na palavra do meu Deus, na palavra do meu Senhor. Se Deus prometeu, se Deus usou alguém para falar, olha, tudo parece que não vai, tudo parece que não vai dar certo, mas se Deus usou da palavra dele para falar para mim, vai que eu estou fazendo, vai porque já está pronto, eu vou, porque eu vou elevar a minha fé e eu vou agradar o coração de Deus, e Deus vai fazer eu viver o impossível. Sara viveu o impossível porque acreditou na promessa que Deus fez para ela. Não importa a minha idade, não importa se eu estou velhinha, de muleta, não importa. Deus prometeu que eu ia ser mãe e eu vou ser mãe. E ela foi mãe. Sabe por que Deus faz essas coisas? Assim como fez com Lázaro, depois de 4 dias ir lá e ressuscitar ele, Deus faz essas coisas para que o homem não fale, lógico. Tinha possibilidade remota de acontecer. Não tinha nenhuma possibilidade remota de Sara ser mãe. Não existia nenhuma possibilidade remota de Lázaro ressuscitar no 4º dia. Não havia nenhuma possibilidade remota de Enoque ser arrebatado. Não havia nenhuma possibilidade remota de Noé ver a chuva. Não havia nenhuma possibilidade remota de Abraão sair da casa dele sem saber para onde ia. Não há nenhuma possibilidade remota de você viver seu milagre. Mas pela fé, se você elevar a sua fé, Deus vai fazer com que tudo isso que não existe possibilidade venha ter possibilidade, porque Ele é o Deus da providência, Ele é o Deus da promessa, Ele é o Deus que opera os milagres onde o homem não consegue operar. O meu Deus é Deus do impossível. O meu Deus é Deus do impossível. Então está na hora de nós começarmos a escutar a palavra de Deus, está na hora de nós começarmos a colocar a arma que Deus nos deu, que Ele criou o mundo. A palavra nos ensina no versículo 3, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Então se Ele criou pela fé, se Ele criou o mundo, o universo pela fé, e Ele me deu essa arma, a fé, então Ele está falando para mim, está falando para você. Você também pode fazer o que você quiser. Você pode entrar em todos os lugares que você quiser pela fé. Você pode viver o que você quiser pela fé. Porque pela fé eu posso clamar e Ele me responder. Pela fé eu posso tocar naquilo que os meus olhos ainda não vê. Pela fé eu posso viver os milagres. Pela fé eu posso curar. Pela fé eu posso operar os milagres que Jesus operou aqui nessa terra, porque Ele falou que Ele ia ao Pai, e nós aqui poderíamos fazer prodígios maiores do que Ele, e esses prodígios são feitos através da fé. Basta eu continuar acreditando nos homens que Deus continua usando. Sabe o que aconteceu um pouquinho mais para frente, lá no versículo 31, que é também para nós homens é uma causa impossível. Versículo 31: pela fé Raabe, a meretriz, para nós a prostituta, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. Vou te explicar. Pelos olhos dos
pelos olhos dos religiosos, uma meretriz, uma prostituta, deve ser condenada, deve ser morta, não tem espaço no reino dos céus. Mas a palavra fala aqui para mim que pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes. Por quê? Porque ela acolheu com paz os espias. Quem eram os espias? Os homens enviados por Deus para observar a terra prometida. Ela olhou, identificou os homens de Deus e acolheu eles dentro da sua casa com paz, a palavra falou. E Deus enxergou nesta mulher, através da fé dela, enxergou nesta mulher a possibilidade remota dessa mulher fazer parte da história. Essa mulher entrou para o livro dos heróis da fé. Por que eu não posso? Por que você não pode? Ela só usou a fé. Ela viu aqueles homens, acreditou que aqueles homens eram servos de Deus e trouxe para dentro de sua casa, em paz, os espias do Senhor. Por que eu não posso fazer isso? Por que você não pode fazer isso? O que te exclui da promessa do Senhor de salvação? O que te exclui? O que está fazendo hoje? O que está acontecendo na sua vida hoje que você não consegue elevar a sua fé? Esses homens, essas mulheres, iguais a nós, eles não tinham nada a mais do que nós, não tinha nada. Eles só usaram a ferramenta que Deus entregou para eles. Por que você não usa a ferramenta que Deus entregou em suas mãos? Por que você não usa a fé para salvar a sua família? Por que você não usa a fé para conquistar novas oportunidades de emprego? Por que você não usa a fé para sair de uma situação de enfermidade? Por que você não usa a fé para agradar o coração de Deus? Por que você não usa a fé para conhecer o chamado de Deus em sua vida? Por que você não usa a fé para reconhecer os homens de Deus que Ele envia para próximo de sua vida? Por que você não usa a sua fé? Por que você não está usando a ferramenta que Deus entregou para nós? E você sabe de onde que vem a fé? Vem de ouvir aqui, ó. Vem de ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Se você não tem escutado a palavra do Senhor, se você não tem se atentado ao que o Senhor tem falado através dele, aos seus ouvidos, você nunca vai conseguir agradar ao Senhor, porque você não vai ter conhecimento do que Deus gosta. Está na hora de nós usarmos a fé. Está na hora de nós usarmos a ferramenta que Deus nos entregou. Está na hora de você começar a andar pelo sobrenatural, andar sobre as águas. Está na hora de você, entrar na fornalha e não ser queimado. Está na hora de você, meu Deus, está na hora de você viver o sobrenatural que Deus tem preparado para cada um de nós, pela fé, pela fé. É isso que Deus quer de nós. Mas, pastor, como que é essa fé? Como que eu chego a essa fé? Como que eu alcanço esse patamar de fé? Capítulo 11, versículo 36 em diante do livro de Hebreus, onde nós estamos. Me acompanhe agora. Versículo 36. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnio
escárnios e açoite. Sim, até algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados ao meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinando, vestidos de pele de ovelha e de cabra, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes perante os desertos, pelos montes, pelas covas, pelos outros antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bons testemunhos por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus promovido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Você entende aqui? Você entendeu aqui o que nós lemos? Homens que não tinham nenhuma qualidade além das que nós temos, mas escolheram viver pela fé. E o que é viver pela fé? É correr riscos de ser açoitados, de ser cortado ao meio, de ser algemados, de ser apedrejados, de andar aí peregrinando pelo mundo. Mas pela fé eles decidiram seguir ao Senhor. E pela fé a palavra fala que eles alcançaram e de Deus provido coisa superior ao nosso respeito, para que sem nós não fossem aperfeiçoados. O que quer dizer isso? Sem nós não fosse aperfeiçoado, porque nós ainda estamos no tempo do aperfeiçoamento. Pela fé você ainda pode se aperfeiçoar, você ainda pode alcançar o coração de Deus. Pela fé você ainda pode agradar ao Senhor. Por isso que eu comecei essa ministração dizendo: a fé se aperfeiçoa em meio às dificuldades. Esses homens tiveram dificuldades e a fé deles se aperfeiçoaram a cada dia de dificuldades. Cada homem desse que passaram por dificuldade, a sua fé foi aperfeiçoada no meio dessas situações. Então, meus amados, o que eu quero falar aqui para mim e para você, eu quero falar para mim e para você hoje aqui. Se você está passando por luta, perseguição, provações, por enfermidades, seja lá qual for a situação que você esteja passando, é a hora de você aperfeiçoar a sua fé no meio dessa situação que você está. E aqui eu tenho outra frase aqui também que eu até anotei na minha Bíblia, não sei em qual ocasião, mas está aqui na minha Bíblia. Pela fé eu vou avançar o horário. A Nath está aqui, a pastora Nath, o horário, mas pela fé nós vamos conseguir concluir isso aqui com chave de ouro, em nome de Jesus. Outra frase que eu não sei em que momento eu anotei na minha Bíblia, mas ela diz assim, ó: não pelo que vê, mas sim pelo que Deus fala. A fé não é pelo que eu vejo, a fé é pelo que Deus fala aos meus ouvidos. Todos esses homens que nós escutamos aqui, que nós falamos hoje, que nós conhecemos algumas coisas sobre eles, não é pelo que eles viam, é pelo que eles escutavam de Deus. Eu não sei o que você está escutando, eu não sei qual é a palavra que está chegando ao seu ouvido, mas a sua fé vai ser aperfeiçoada através da palavra, através das suas dificuldades. Então comece a aprimorar ela, comece a dar ênfase à sua fé, comece a elevar ela, para que Deus venha fazer você viver o extraordinário, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vixe,
Meus irmãos, aqui não sei se vocês conseguem ver aqui as anotações da pastora Nath. É uma seta para cá, outra seta para cá. Aqui é só pela fé. É pela fé mesmo, filho, porque é orando que se chega no testemunho. Meu Pai do céu. Mas em nome de Jesus, para concluir rapidamente, que Deus continue falando ao seu ouvido, para que a sua fé seja aprimorada através da palavra dele. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus crave essa palavra em seus corações. Que você não saia dessa live sem crer que o que você escuta da palavra de Deus é fantasia. Não. Imagine se Enoque não tivesse dado voz à palavra de Deus. Imagine se Noé não tivesse dado vida a palavra de Deus. Imagine se Abraão não tivesse confiado no chamado dele através da palavra de Deus. Imagine se Sara não tivesse confiado na palavra de Deus quando foi prometido para ela um filho. Imagine se Raabe não tivesse confiado naqueles homens através do que ela tinha escutado sobre o nosso Deus. Você tem ouvidos para escutar. Então, escute a palavra de Deus. Alimente a sua fé em nome de Jesus. Eu quero orar pelas essas pessoas que estão aqui no nosso caderno de oração em nome de Jesus. Pode falar. Primeiramente essas aqui, ela falou. Então, vamos lá. Glória a Deus. Ah, Deus. Meus amados, quero orar pelo Gilberto. Gilberto, ele foi hoje fazer um procedimento do tratamento do câncer. Foi o procedimento de como que é o nome? Radioterapia e fisioterapia, não, quimioterapia e radioterapia. E aí os médicos acharam por bem que ele ficasse internado. Então, nesse momento, o nosso irmão Gilberto encontra-se internado no hospital. O Calil, filho do Gilberto, está passando por crise asmática agora, nesse exato momento também. A Vivian é a mãe do Calil, esposa do Gilberto. Então, ela está com a estrutura dela totalmente abalada. O Dida também está internado também, com tratamento. Ele está entubado com câncer. Tratamento de câncer também. O Dionísio, a Dionísia, a mãe dele, também está internada também. Meu Deus. Senhor, nós não podemos fazer outro tipo de clamor nesse momento, a não ser para que o Senhor visite, Senhor, todas as UTIs. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor alcance agora todos os leitos de hospitais, Pai. Todos os seus filhos, Pai, que estão internados, que estão passando por procedimentos de remédio, procedimentos cirúrgicos, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha, Pai, alcançar essas vidas, Pai. Que o Senhor venha operar os milagres através da fé. Porque sempre que o Senhor Jesus operava um milagre, Senhor, Ele falava para essas pessoas: vai, que a tua fé te curou. Então, Senhor, que nós venhamos agora elevar o nosso nível de fé, Pai, para que essas pessoas sejam curadas espiritualmente, curadas fisicamente, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, visite os leitos, Pai. Visite, Senhor, os profissionais, Pai, em nome de Jesus, que trabalham, Pai, nesses hospitais, os médicos, cirurgiões, enfermeiros, técnicos, Pai, Senhor, visite todos, Senhor, em nome de Jesus, de uma forma única, operando milagres, Senhor, na vida deles, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, fortaleça aqueles que estão cansados. Fortaleça, Senhor, aqueles que estão abatidos, Pai. Renova a fé, Senhor, em nome de Jesus. Traga, Pai, um bom ânimo, Senhor. Faça com que, através da fé, eles consigam enxergar o sobrenatural, Senhor. Em nome de Jesus, eu clamo a Ti, Senhor. Peço a Ti, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor alcance esses corações, Pai. Em nome de Jesus, entregue para eles agora, Pai, o que o Senhor sabe que é
é prioridade para eles, em nome de Jesus. Mas em todavia, Pai, em todavia, seja feita a tua vontade na vida de cada um deles, Pai. No melhor, na vida de cada um de nós. Opere a tua vontade, que é boa e agradável, Deus. Em nome de Jesus. E por isso eu oro, Pai, agradecendo, porque eu sei que o Senhor sempre vai fazer o melhor para cada um dos seus filhos, Pai. Porque através da fé deles, o Senhor já tem levado eles a lugares mais altos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, Pai. Aleluia. Tem um testemunho aqui. Que oração gera testemunho. Jesuíno, irmão da Enides, está tendo... tá. Tem um testemunho aqui, em nome de Jesus, que nós estamos orando pelo Jesuíno, que é a irmã da nossa irmã Eurides, e ela mandou a pastora colocar aqui, que ele está tendo boa recuperação e libertação, aleluia, já está transformado, aleluia, é isso, o princípio do evangelho é justamente isso, é trazer para um patamar de salvação. Patamar de salvação não quer dizer que a carne vai ser curada, não, o patamar de salvação é a alma curada, a consequência disso é a vontade de Deus sobre nós, em nome de Jesus. Queremos agradecer as pessoas, os anjos que têm nos acompanhado nessa situação, que é a Rebeca, que tem acompanhado o Calil nessa situação, o Samuel, temos o Jesus, que é o nosso irmão Alexandre Jesus, né, que foi acompanhar a Vivian e o Gilberto hoje, passou o dia todo praticamente, está lá ainda, aguardando eles lá no hospital. Que Deus abençoe grandemente em nome de Jesus. Nós queremos fazer, não só eles, temos muitas outras pessoas que estão nos ajudando, né, não só diretamente como indiretamente esta família, tá? Então queremos que Deus continue abençoando a vida de vocês e trazendo sobre a vida de vocês infinitas bênçãos, tá? Eu quero orar aqui porque o Evangelho para Todos, meus amados, o Evangelho para Todos já está recebendo oferta, dízimos e primícias, tá? Não estou te pedindo, não. Parece que eu estou falando recebendo, parece que não, é que já existe pessoas que foram tocadas, Deus tocou no coração, que está abençoando o Evangelho para Todos com dízimos e primícias e ofertas. Mas não cabe aqui nós falarmos nomes dessas pessoas, mas eu quero orar por essas pessoas que estão trazendo seus dízimos, entregando suas ofertas e as suas primícias. Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus, Pai, nós oramos para que o Senhor venha, Pai, operar os milagres da multiplicação sobre a vida dessas pessoas, Pai. Senhor, te faça, Pai, que sejam prósperos, Senhor. Não estamos falando de riqueza, estamos falando de prosperidade, que prosperidade, Pai, é não faltar nada para nós, Senhor. Senhor, então opere o milagre da prosperidade sobre a vida dessas pessoas que estão entregando o seu dízimo, estão entregando as suas ofertas, estão fazendo as suas primícias para o Evangelho para Todos. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, que haja, Senhor, Pai, a proteção espiritual sobre a vida dessas pessoas, sobre a família delas, Senhor. Senhor, que haja, Senhor, Pai, promoções no emprego, Senhor. Que haja, Pai, novos clientes, novas oportunidades, Pai, de crescimento financeiro, Senhor, crescimento espiritual. Em nome de Jesus, proteja a família, proteja os relacionamentos, proteja os casamentos, proteja, Senhor, os trabalhos, Senhor, dessas pessoas, Pai. Por isso nós oramos para que seja, Pai, em nome de Jesus, multiplicado a 30, 60, 100 vezes mais, conforme a tua vontade, sobre a vida dessas pessoas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus e aleluias. A Simone colocou aí pedindo oração para Kathleen, Salvador e Fábio e minha mãe. Aleluia. Então vamos estar orando, vai estar no caderno de oração a nossa sobrinha Kathleen, meus cunhados Fábio e Salvador e a minha sogra Joana. Amém? E eu tenho certeza que Deus tem
acompanhado, Deus tem tocado na vida e no coração dessas pessoas, entregando e tirando toda a enfermidade, todas as dores, todos os desconfortos, em nome de Jesus, tocando na mente, tocando, Senhor, em nome de Jesus, no coração, e fazendo, Pai, com que caia por terra todas as dores, toda a enfermidade, todo o desconforto, em nome de Jesus. Assim nós oramos e já agradecemos, porque sabemos que o Senhor Jesus tem dado ouvido às nossas orações. Amém? Meus amados, ô Cleiton, a paz do Senhor, meu amado, que bom ter você aqui conosco. Ei, Cleiton, eu não vou nem começar a falar de você, porque você está sendo um exemplo para mim também. Então, meus amados, os dízimos e ofertas, eu preciso falar. Os dízimos, ofertas e primícias que estão chegando até o Evangelho para Todos, porque muitas pessoas têm nos procurado passando por algumas necessidades, seja essas necessidades financeiras, de enfermidade, qualquer tipo de necessidade. Então, essas formas essa forma que Deus tem nos usado, a forma de amenizar, a gente não consegue resolver, isso aí quem resolve é o nosso Deus, mas amenizar a situação que essas pessoas estão vivendo naquele momento. Então, se vocês puderem, eu não estou, se Deus tocar no coração de vocês, para que outras pessoas venham ser abençoadas, se quiser usar as nossas vidas, nós estaremos à disposição, tá? Nós não temos pretensão de usar nenhum dinheiro para benefício próprio, porque graças a Deus, Deus tem suprido as nossas necessidades dentro de nossas casas, mas esse dinheiro é revertido a ajudar as pessoas que nos procuram e que nós entendemos que existe uma prioridade de auxílio ali, tá bom? Então, que Deus os abençoe em nome de Jesus. Algum recado, alguma coisa, irmão? Eu quero colocar o último louvor para selar, que esse louvor fala sobre fé. Amém? Então abra o seu coração em nome de Jesus e viva esse louvor. Pela fé posso clamar, pela fé posso enxergar. Pela fé posso tocar, pela fé, não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo pra sempre, tenho a luz em mim. Glória a Deus. Pela fé posso mudar, Aleluia. Glória, Senhor. pela fé posso alcançar, pela fé posso viver. Oh, Pela fé, pela fé. Não há muralhas que ficarão de pé diante de você. Aleluia. Em Cristo Jesus. Oh, glória, aleluia. Olha, eu creio em nome de Jesus que você usar a tua fé, não haverá muralha que ficarão de pé diante de você. Eu creio. Aleluia. Firmado em Cristo para sempre.
luz em mim. Aleluia, glória a Deus. Glória, Senhor. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Oh Deus maravilhoso. Meus amados, espero que vocês tenham se alimentado com essa palavra, espero que vocês tenham tomado posse dessa palavra e levado a sua fé num grau que possa agradar o coração de Deus e Deus começar a derramar os milagres dele sobre vocês, em nome de Jesus. É isso que o Evangelho tem preparado para nós. Eu escuto a palavra do Senhor, eu tenho fé, eu elevo a minha fé, eu agrado o coração do Senhor e o Senhor derrama os milagres e as bênçãos sobre nós. Em nome de Jesus. Eu quero orar já para finalizar a live, em nome de Jesus. Tem algum recado, irmão? Recado nós já demos, que dia 4, sábado agora, temos culto de mulheres na Igreja Semear, Rua Miguel de Trindade Ferraz, número 78, às 20 horas, sábado, não é? Rua Miguel Ferraz da Trindade. Tá lá, meu. Tá no aí, nas mensagens. Minha patroa ela vai colocar. Então assim, meus amados, que Deus abençoe em nome de Jesus a cada um de vocês. Derrame bênçãos sem medida e recalcadas sobre a vida de vocês em nome de Jesus. Que vocês sejam abençoados em todo o tempo, porque eu sei que a vontade de Deus prevalecerá sobre a vida de vocês. Então levante as suas mãos a título de recebimento em nome de Jesus. Que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia, que te abençoe e te guarde, que as doces consolações, o poder e a glória do Senhor faça com que Ele levante o rosto sobre ti e te dê a paz. Que essa semana seja uma semana de bênção, uma semana de paz, uma semana de conquista, uma semana de renovo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Se você crê nessa palavra, você comece a praticar a sua fé, em nome de Jesus. Um grande beijo. A Esther falou pra você dar a paz do Senhor para um amigo dela, Jones, que está na live. Jones? Ô Jones, a paz do Senhor, que Deus te abençoe, querido, em nome de Jesus. Obrigado por você estar na live. Segunda-feira estamos de volta, seja bem-vindo e volte segunda-feira, em nome de Jesus. Já deixa o seu número, peça para Esther passar o seu número para nós enviarmos o devocional todo de segunda a sexta para você, tá bom, Johnny? Que Deus te abençoe em nome de Jesus, amém? Um beijo do pastor Érico, um beijo da minha família e que essa semana seja uma semana de bênção sobre a sua vida. Tchau, tchau. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, queridos. Aleluia. Glória a Deus.